Então vamos ver neste pequeno vídeo, uma análise geral contemporânea sobre a falsa democracia brasileira e a hegemonia das classes dominantes sobre a forma político-econômica no Brasil. Este será um recorte histórico a partir da eleição de 2018, articulada desde a concessão da burguesia dominante para Lula vencer as eleições de 2002, em função do perigo da convulsão social vide a era FHC. Pois esta burguesia não admite nem um mínimo de ascensão social ao seu povo, aumento de IDH e redução do índice de Gini das classes desfavorecidas. Não era a intenção da burguesia perder 3 eleições seguidas após 2002. Porém, sem o êxito pretendido, iniciou a sabotagem do próprio país, aproveitando os movimentos de 2013, tendo como mentores diversos movimentos como MBL, Avança Brasil Maçons, Empresariado e etc. Tais avanços da direita e extrema-direita culminaram na perda de direitos, aumentando o desemprego, tendo também a reforma trabalhista, com mais perca de empregos, e a reforma da Previdência, em desfavor do povo. Para realizar esta análise, nós iremos partir de uma base. Esta base para as análises serão feitas a partir deste modelo de tese, antítese e síntese. A tese consiste em uma ideia inicial, uma pergunta. A antítese consiste em uma resposta, uma nova ideia. E a síntese consiste na junção das ideias. E temos aí a conclusão. Então, é como se fosse um modelo de pirâmide, onde na base nós temos a tese, a antítese e a proposta de solução para o problema apresentado, que seria a síntese, ou o candidato, como nós veremos no slide a seguir. Vejam só, a falsa democracia brasileira e a hegemonia das classes dominantes político-econômicas do Brasil. Nesta linha de baixo, nós podemos visualizar a linha do espectro político no Brasil, onde nós temos essa linha transversal, que é uma divisória da esquerda, que é uma minoria no Brasil, para a direita. Essa esquerda que nós visualizamos aqui é uma esquerda que tem baixa representatividade. Ela não tem relevância do ponto de vista institucional no Brasil. Já a direita tem um controle político-econômico praticamente total do Brasil. Portanto, a luta de classes é crítica no Brasil, pois a direita faz o que quer e o que bem entende com as políticas econômicas, que sempre são em desfavor do povo brasileiro em sua grande maioria. Eu chamo tudo isso de os 50 tons de cinza da direita capitalista no Brasil. Na eleição de 2018, venceu Jair Bolsonaro, tendo como inimigo comum, um inimigo abstrato, fabricado pela burguesia dominante, o comunismo e o socialismo. Ora, se nós temos 50 tons de cinza da direita capitalista no Brasil, que sempre governou desde os tempos do Império, quem não sabe, direita e esquerda é um conceito que nasce na Revolução Francesa, onde os jacobinos sentavam à esquerda da mesa onde estava o rei, e os girondinos, que seriam a burguesia dominante, sentavam à direita da mesa do rei. Então, voltando aqui ao nosso cenário, nós temos aqui um espectro de representantes de direita que pouquíssimo se diferenciam nas suas políticas econômicas, nas suas políticas sociais, né?
E a diferença entre eles é que são representantes mais ou menos educados e ou cristãos, e cristãos entre aspas, muitas vezes, né? Na grande maioria das vezes. Então, para vencer o inimigo comum, abstrato, né, ou seja, um espantalho, inventaram esse fantasma do comunismo e socialismo no Brasil. O Brasil era ou é ainda um país socialista, né? Um grande absurdo, né? O Brasil, na realidade, está nas mãos dos grandes capitalistas, do capitalismo financeiro nacional e internacional. E o povo é refém deste capitalismo financeiro internacional e nacional. Muito bem explicado em um vídeo que chama-se Assassinos Econômicos, encontrado no YouTube, né? Tem muita teoria de conspiração, porém, como diz o velho ditado, onde há fumaça, há fogo. Então, qual é o problema atual, o problema colocado na eleição de 2018? Né? Nós tínhamos um país socialista, um país que caminhava para o comunismo, né? Um tremendo de um absurdo. E qual é a antítese, né? A antítese seria, para o problema, o comunismo e o socialismo para aquela época. E quem seria a solução para os problemas, a síntese para os problemas? O Bolsonaro. Bolsonaro seria o cara que iria livrar o país da crise político-econômica, sobretudo econômica, na realidade semeada, disseminada, promovida pela burguesia dominante a partir de 2013, né? Onde, aproveitando-se também de um cenário econômico desfavorável em relação a commodities, a exportação de commodities, se aproveitou desse momento e se infiltrou nas mobilizações de São Paulo contra o aumento das passagens. E então, desde então, né, nós vemos a foto, temos foto do Jair Bolsonaro junto com Eduardo Cunha, o Kim Kataguiri do MBL, entre vários outros candidatos, né, outros políticos, né, eleitos, ali presente e mostrando que existia uma articulação contra o governo da Dilma e que não tinha nada a ver com a questão de emancipar a classe social desfavorecida, o operariado no Brasil, né? Agora, o Bolsonaro apresenta-se como essa síntese, como essa solução, porque, mesmo ele não sendo nada educado, né, fiz até essa observação, mas ele representa o lumping subsocial e parte da burguesia dominante. Como outros candidatos se apresentaram também na eleição de 2018, com a falsa finalidade de preencher de modo ilusório as diversas expectativas sociais. Nós tínhamos diversas, ainda temos diversas lacunas sociais. Então você tinha lá o problema do socialismo, né? E aqui ele se apresenta de uma outra forma, né? Que o problema do Brasil seria muito Estado, né? Qual é o problema? É muito Estado. E quem é a síntese? Quem que é a solução para o problema, né? O Partido Novo, pelo representante lá, o Amoedo, né? Ou o Dória também, né? Que se apresenta aí como alguém que não é político, né? Ele é um empresário, ele é um líder, né? Um verdadeiro absurdo, né? Na realidade, Partido Novo com ideias liberais velhas, né? Do velho capitalismo selvagem, né? Onde quem pode mais chora menos. Nesse mesmo espectro você tem Meirelles, onde se apresenta como solução para as poucas migalhas para os pobres. Então a gente viu lá no debate o Meirelles falando, né, sobre o Bolsa Família, né, sobre os programas assistenciais, né? Nada para além disso. Nada para além disso.
Isso por quê? Porque o Meirelles é um banqueiro. Precisa dizer mais alguma coisa? Então, outra solução, né? Pouca democracia burguesa com sociabilidade, né? Então, havia ali o Temer como o vampirão, então tinha que ter alguém mais sociável, né? A democracia burguesa ela precisava ter maior sociabilidade, né? Isso ia resolver os problemas do Brasil, né? Tanto que se apresenta aí duas pessoas que fizeram parte do partido PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Então, Álvaro Dias e Alckmin. No mesmo espectro de direita aparece o Levi Fidelix, né? Se apresentando como o candidato da cristandade, né? Porque o Brasil tem pouca cristandade, falta mais cristandade na sociedade brasileira, né? Então ele se apresenta aí como representante da religião, né? Da religiosidade, né? Se não me engano ele é católico, né? Mas não importa, ele é cristão, né? Se ele é católico ou evangélico, ele é cristão. Então, qual é a diferença de um Levi Fidelix para o Dória, para o Álvaro Dias ou mesmo Jair Bolsonaro? Aliás, diga-se, Levi Fidelix foi apoiador do Jair Bolsonaro. Assim como os diversos setores, né, de esquerda, aliás, de direita. E aí temos também Ciro Gomes. Ciro Gomes se apresenta, se apresenta como uma solução para a economia capitalista brasileira que tem pouca industrialização, né? Então eu coloco aí economia capitalista com pouca industrialização. Então tem que colocar mais industrialização para poder gerar mais empregos, né? Mas isto vai ser bom para quem, né? Você investir em educação, técnica, especialização, para quem e bom para quem tirar proveito. Né? Aí ele se coloca assim como de esquerda e de um modelo eminentemente híbrido da economia, né? Misturando aí ideias socialistas e capitalistas. Né? Porém, a gente sabe que, na realidade, não é nada mais, nada menos de que um dos 50 tons de cinza da falsa democracia brasileira, né? Da democracia capitalista brasileira. Aí vem Marina Silva, né, com o seu economista Janete, né, uma economia capitalista com pouca caridade cristã. Ela se apresenta com esse mote, né, com esse apelo, né, mas é apoiada pelo Janete, que é um economista ortodoxo, ou seja, mais do mesmo, né? E nós vemos, depois de um ano de governo Jair Bolsonaro, a destruição que ele faz no país, na educação do país, na representatividade dos setores das classes sociais, né, a devassa que ele faz. E se o problema do Brasil é o Bolsonaro, para a direita, se a direita acha que o Bolsonaro é um problema, qual é a solução, então, para este problema? A solução é tolerar ao máximo possível, inclusive extrapolando limites constitucionais. Então veja que o Jair Bolsonaro extrapola os limites constitucionais. Está até escrito errado, a gente vai corrigir. Extrapola os limites constitucionais. Né? E aí depois propor uma solução dentro do próprio espectro político, né? Um Amoedo, Luciano Huck, Álvaro Dias e etc. Todos políticos que não oferecem realmente solução para os problemas, né? E aqui mora um outro perigo, o perigo das frentes amplas, né? E aí eu coloco, porém cabe a questão: quanto de avanço social se conquista com uma frente ampla?
É preciso análise sobre as frentes amplas. Frente ampla para quem? Em benefício de quem? Com qual finalidade? Não é? Vamos continuar dentro dos 50 tons de cinza da direita capitalista no Brasil? E aí vemos aí a forma como a distribuição da riqueza acontece no Brasil, né? 1% alta burguesia, 4% aí dos ricos, né? A burguesia rica, né? O 1% é o muito rico, 15% uma pequena burguesia, remediados, né? Para que não hajam aí em favor do proletariado, 30% do proletariado, meio pobres, e o subproletariado, que é 50%. Né? Então nós temos aí 80% de proletariado, né? Marginais, né? No processo do avanço, do acesso às tecnologias, do acesso à dignidade, do acesso à alimentação, do acesso a transporte, etc. E essa realidade econômica da sociedade brasileira é exposta nessas duas imagens, né? Se vende a propaganda, se vende na propaganda que os mais ricos devem ficar mais ricos para poder derramar, né, as sobras aí nos outros copos. Porém, o que acontece é que essa grana, uma grande parte dessa grana, né, a maior parte dessa grana vai toda para paraísos fiscais, né, e continua sempre o abismo social no Brasil. E a ideia é muito antiga, né, está aí expressa nas imagens das pirâmides, né, são pirâmides das classes sociais, né? A ideia é muito antiga, existe lá desde o tempo dos senhores feudais, onde tinha os reis lá e as monarquias absolutistas. E essa imagem aí é uma imagem real, né? Uma imagem que expressa realmente o abismo social entre ricos e pobres, né? Uns com o acesso a uma dignidade total e absoluta, enquanto outros totalmente marginais ao processo social. Infeliz é a classe média, tão perto de ser pobre, tão longe de ser rica e tão incapaz de se enxergar. Esta é a realidade, né? E muitos dos que estão na base da pirâmide, que são os 80%, não se enxergam como tal, né? Favelados, sem terra, bichas, índios, putas, marginais, pretos, macumbeiros, né? Os viciados, os vagabundos, os bandidos, militantes, vadias, grevistas, travecos, vândalos, petralhas, esquerdopatas, maconheiros, né? Que tanto a classe média odeia. E como avançar para soluções para as pautas sociais, para a agenda social dos 80%? Capacidade de análise crítico-social com a finalidade de definir ações e agir para resolver os problemas das demandas sociais dos desfavorecidos da base da pirâmide. Organização, participação, proposição, ação, reação, articulação, enfim, todas as palavras que remetem ao ativismo necessário para avançar na agenda para tirar da marginalidade social todos aqueles que estão marginalizados de alguma forma. Conclusão: adiante, nunca parar.